Oi, gente, essa semana e semana que vem nós vamos estar falando sobre relacionamento. Nós temos mais uma semana inteira para conversar sobre isso. Nós vamos falar na relação com os filhos, na relação com o cônjuge, na relação com os pais e até mesmo um pouquinho sobre igreja e trabalho. Dia 24 de março será o nosso próximo encontro. Eu desde já agradeço porque o primeiro foi dentro do meu coração e de Fernanda muito bom. É sempre muito bom as mulheres se reunirem, a troca que acontece é muito rica. Nesse vídeo eu queria conversar com você um pouquinho sobre medo e fé. Um dia depois do nosso primeiro encontro, na quarta-feira, 2 dias atrás, eu tive a oportunidade de estar em São Paulo fazendo um curso com um constelador familiar que eu admirava muito, chamado Alex Possato. E ele deu um dia só de workshop e ele falou sobre vários temas. E ele falando sobre medo, aquilo me marcou muito. Ele dizia, e eu quero contar para você, não só as coisas que ele diz, mas também o que a palavra de Deus fala, que o medo ele exerce em nós 2 tipos de reação. Um é uma paralisia e o outro é um sentimento de que nós temos que partir para o combate. Todas as vezes ele explicava isso, e você que é mãe, principalmente se você tem filhos pequenos, você vai ter a chance de não incorrer em tantos erros como nós que temos filhos grandes sem querer cometemos. Durante toda a nossa infância, nós somos submetidos a inúmeras situações. Imagina a cabecinha da criança vendo pais brigando, vendo os pais torcendo no futebol, gritando com reações muito exageradas, vendo também a forma como o adulto fala com ele, às vezes muito dura, muito impositiva, vendo uma briga de trânsito, vendo as confusões na televisão. A criança é o tempo todo bombardeada por posturas extremamente violentas. Todas as vezes que existe a relação de 2 pessoas, seja num ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente de igreja, muitas vezes ela percebe uma tensão, uma violência. Se nós pensarmos a cultura do Brasil, uma cultura patriarcal, uma cultura escravocrata, a gente vai entender que a violência sempre esteve presente nos relacionamentos. Quando pensamos em patrão, em pai, em pastor, em líderes mundiais, nós sempre trazemos na memória uma postura autoritária, de pouco diálogo. Muitas vezes nós trazemos isso para as nossas relações também. A postura mais violenta, mais incisiva, ela abrevia caminhos que deveriam ser trilhados com mais diálogo. Então, algumas pessoas vão partir para a violência e outras vão querer não conversar, vão aceitar, vão se anular, vão deixar de ser indivíduos. Tanto aqueles que agem com muita violência quanto os que se anulam estão da mesma forma prejudicando as relações. Mas Renato, o que isso tem a ver com medo? Todo ansioso, ele é medroso. Por trás de toda ansiedade existe um medo. Mas o grande problema é que quando nós trabalhamos com pessoas e pessoas adultas, elas carregam um sentimento de medo, de paralisia, de ausência de combate, que poderia ser uma postura também para enfrentamento do medo. Ela carrega um medo, algo primal, que muitas vezes ela não sabe dizer do que é. Eu já vivi e talvez você já tenha vivido isso. Seu coração se acelera, você começa a suar, suas mãos tremem e num estágio muito acelerado a gente pode chamar até de uma crise de pânico. Raras vezes a gente se depara com medo e dialoga com ele. Poucas vezes a gente faz isso. A gente não senta e começa a pensar: que medo que está por trás dessa ansiedade? Uma das ferramentas que nós podemos utilizar todas as vezes que estamos com emoções muito afloradas é a respiração. Algumas pessoas vão meditar, outras vão orar, mas o simples ato de respirar pode te trazer uma resposta muito mais branda para um sentimento muito furioso.
quando estamos ansiosos, quando estamos com medo, ainda que não saibamos o motivo dele verdadeiro, porque muitas vezes, aparentemente, são motivos bobos, como, por exemplo, eu vou à rua e ir na rua me dá medo. E se eu perguntar para você, por que você tem medo de ir na rua nesse momento? Talvez você não saiba. Mas quando você entende que esse medo pode ser trabalhado primeiro com a respiração para te centrar e depois você começa a dialogar com ele entendendo que existem coisas do seu passado, é o que os psicólogos chamam de um acúmulo. Tudo da nossa infância é como se estivesse nos preenchendo. E quando nós vivemos algumas situações, esses traumas, que a gente chama de traumas, não é? Que são esses medos, essas sensações da nossa infância, quando víamos nossos pais brigando, quando víamos eles gritando, às vezes era um time de futebol, mas eles gritavam e aquilo nos assustava, quando víamos a professora brigar, quando víamos alguma violência na rua, esse acúmulo e a tensão da sociedade pode nos levar a situações muito exageradas. Começamos respirando, começamos a lembrar se estou ansiosa, tenho medo. E depois dialogamos com esse medo. O pensamento, a racionalidade nesse momento é muito importante. Todas as vezes que nós vemos um movimento muito grande em torno de nós, e nós vivemos como que num rebanho, muita coisa acontece na coletividade, nós precisamos voltar a nos centrar em nós mesmas e começar a dialogar com esse medo e devagarinho irmos trazendo realidade para os medos. Se eu tenho medo que meu filho vá para a rua, por exemplo, que ele ande de bicicleta, eu começo a fazer um exercício mental. Mas há tantos anos ele chega em casa bem. Antes de morrer, ele pode cair. Antes de cair, ele pode se cansar e parar de andar de bicicleta. Alguém pode auxiliá-lo. Quantas crianças eu conheço que de fato morreram desse medo que eu tanto sinto? Esse diálogo interno restaurado com a respiração e a racionalidade nos dará paz. Tem muitas outras coisas que eu posso falar com você sobre relacionamento e sobre esse fundo da emoção, mas eu vou precisar deixar para outro vídeo. Você vai nos acompanhando e esse é o primeiro vídeo a respeito de medo e fé. Eu vou fazer outro com outras questões que eu acho muito bom você observar.